Estamos de volta para mais um Bíblia Fala. Cumprimento o pastor Pedro Esteves, mais uma vez, agradecendo a presença. Temos estado durante esta semana a olhar para a vida de Jesus e o ministério de Jesus aos olhos de Pedro, mas curiosamente começo o Bíblia Fala de hoje não com o texto de Pedro, mas com o texto que encontramos no livro de Daniel, no capítulo 9, e vou ler precisamente o versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. É curioso nós olharmos para este texto de Daniel, que fala precisamente neste Messias e o príncipe. Queria relembrar precisamente as palavras de Pedro sobre Jesus, quando diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta compreensão de Jesus como Cristo, como Messias, ou se quisermos, como ungido, é chave na compreensão da teologia cristã. Sem dúvida. Se Jesus não fosse Cristo, nesse caso ele seria apenas um homem. Sei que isto pode parecer assim um pouco difícil de compreender dito desta maneira, mas porque ele era igualmente homem, não é? É fácil de explicar. É que muitas vezes nós dizemos o nome Jesus Cristo como se fosse um nome composto, não é? Como eu que me chamo Pedro Miguel, não é? Mas na verdade não é disso que se trata. Jesus de facto foi o seu nome como homem. Mais correto era Jesus o Cristo. Mas Cristo é um título. Em certo sentido podemos dizer que Cristo foi a missão de Jesus, o Filho do Homem. Foi essa missão de ungido Messias que lhe foi atribuída, ou se até se quisermos, que ele assumiu, porque ele sendo Deus, no plano original de Deus, para a salvação da humanidade, ele assumiu essa missão de Cristo. Por isso, a compreensão de Jesus como Cristo, podemos dizer que é, digamos, a compreensão de facto chave para percebermos qual é o papel de Jesus no plano da salvação. O apóstolo João tem uma frase que formula de maneira muito clara esta verdade que eu estou aqui a tentar dizer. Talvez eu pudesse mesmo lê-la. 1 de João, no capítulo 2. Claro que isto vem reforçar muito daquilo que o apóstolo Pedro escreve e como dizias há pouco, aquele grande texto em que ele, a certa altura, por revelação de Deus, diz claramente a Jesus: Tu és o Messias, portanto o Cristo, o ungido. E o apóstolo João reforça isso dizendo o seguinte, 1 de João 2 e o versículo 22 diz assim: Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Quer dizer, o verdadeiro espírito de anticristo, que até é um termo que tem uma certa conotação profética na Bíblia, mas que o apóstolo João aqui desmistifica em certo sentido, dizendo que o anticristo é aquele que retira a Jesus a eficácia, o significado de ser Cristo. E há muitas maneiras de o fazer, de retirar a Jesus a prerrogativa de ser o ungido de Deus. Por isso é que entender Jesus como o Messias é uma das lições mais importantes. Em primeiro lugar, claro, em termos conceptuais, é entender Jesus como sendo Cristo, o que é que isso significa, mas claro, na vida cristã, o que interessa no fim de contas é as implicações que isso depois vai ter na nossa vida, naturalmente. Porque o cristianismo não é uma filosofia, uma reflexão acerca de alguma coisa. O cristianismo é essencialmente um caminho de vida, uma forma de viver. Mas na ligação entre estas duas coisas, Cristo assume esse papel essencial. Talvez pudesse aqui ainda enfatizar isto de uma maneira, talvez com algum interesse para quem nos ouve. Existem, na descrição do Antigo Testamento, 3 classes, se quisermos, talvez o melhor termo não seja este, seja 3 funções que existiram durante todo o período em que Deus se comunicava e se revelava a Israel como seu povo, 3 funções muito importantes em que qualquer uma delas as pessoas eram ungidas para poder exercer essa função ou esse ministério. Nesse sentido, como essas pessoas eram escolhidas e, portanto, ungidas, era como se elas fossem Cristos, se quisermos usar o termo, como pessoas escolhidas para, ungidas, literalmente separadas para aquela função única.
Nós encontramos, por descrições, eu não vou agora aqui ler os textos, uma questão até de tempo, nós aqui temos um tempo, como é evidente, limitado, mas os reis eram ungidos. Temos vários exemplos, talvez um dos mais conhecidos seja Davi, um daqueles que nós mais conhecemos, quando ainda menino, o profeta Samuel vai à sua casa e o unge. E há outros reis também em Israel que foram ungidos pelos profetas. Por exemplo, Elias chega a ungir reis. Depois, precisamente, os profetas eram separados, portanto, feitos cristos nesse sentido, ungidos para exercer o ministério. Por exemplo, o profeta Eliseu foi ungido com óleo, portanto, com o ritual da unção, pelo profeta Elias. E, finalmente, os sacerdotes, tal como o ritual terminava em Êxodo, lemos isso em Êxodo, volta do capítulo 25, se não estou em erro, que eu estou a citar, e é feita a descrição precisamente de toda a preparação do sacerdote, e havia uma unção, todos os sacerdotes, mais uma vez com esse óleo da unção, azeite, em que os sacerdotes eram também submetidos a essa unção. 3 grandes ministérios, todos no fundo de liderança essencialmente espiritual, portanto homens que eram canais através dos quais Deus exercia a sua soberania, fazia chegar a sua mensagem ao povo. O que é interessante notar é o seguinte: quando olhamos para Jesus e o seu papel na igreja cristã e na vida do crente, Daniel, nós percebemos isto. Jesus, ele assume perfeitamente e completamente estas 3 funções. Jesus é o rei na vida do crente, do cristão. Quer dizer o quê? Que ele é soberano, que é ele que rege, que é ele que domina, e também na igreja. Por isso é que tantas vezes os apóstolos vão dizer, o apóstolo Pedro chega a dizer que ele é que é a pedra de esquina, ou que ele é a cabeça, ou seja, que Jesus é quem rege, a igreja é dominada pela mente de Cristo, pela pessoa e pelo ensino de Cristo. Jesus Cristo é verdadeiramente o profeta de Deus. Isto talvez possa parecer estranho a algumas pessoas, eventualmente, mas Jesus não é um profeta, Jesus é o profeta. Porquê? Porque o profeta, por definição, é aquele que traz a mensagem. Portanto, mesmo etimologicamente, o profeta é o mensageiro de Deus. Ora, Jesus, porque é por excelência o profeta de Deus? Porque ele não trouxe uma mensagem que Deus lhe comunicou como aos outros profetas, em que Deus, em visões ou sonhos ou de outras formas, lhes comunicava, e o profeta agora ia ao povo, ou à igreja, e dizia, atenção, a mensagem de Deus é esta. Com Jesus Cristo, o processo de ser profeta é diferente. Porquê? Porque ele é em carne e osso a mensagem. Por isso é que ele é o verdadeiro profeta. A maior pregação de todas que Cristo pregou foi onde? Na cruz e na manjedoura. E, no entanto, ele quase nem falou, nem numa nem noutra. Mas porquê que é a maior pregação? Esses são os maiores momentos em que o profeta falou. Porque Cristo não veio apenas dizer coisas da parte de Deus, ele foi a coisa. Se podemos utilizar esta expressão, ele foi Deus feito homem. Portanto, o seu corpo era a mensagem. Por isso é que ele é o profeta. Não traz a mensagem, é a mensagem. Por isso ele é chamado a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E a palavra fez-se carne entre nós. E finalmente, Cristo é o sacerdote. Mais uma vez, o verdadeiro sacerdote. O sumo sacerdote. Por isso é que ele é o sumo. Porque todos os outros sacerdotes que existiram em Israel ministravam diante de Deus, cumpriam um ministério de sacerdócio, portanto de intercessão, mas faziam-no através de quê? Com que meios? O sangue de animais. Por isso é que o livro aos Hebreus é tão importante, porque nos introduz a ideia, o conceito de que nós agora já não temos sacerdotes. Portanto, não temos nenhuma classe na igreja, ou seja, onde for, que exerça uma função de natureza sacerdotal, pessoas, indivíduos ou classes. Porquê? Porque Cristo é que assumiu em si próprio essa função. Porque o seu sangue é tudo o que é necessário para a nossa intercessão. E, portanto, se há uma função sacerdotal ou intercessória na igreja, ela é cumprida por todos os crentes. É daí que vem esta ideia de sacerdócio universal. Porque já não há ninguém que esteja entre nós e Deus. Mas a igreja toda, no seu conjunto, exerce uma função sacerdotal, porque intercede, ora e luta com Deus
a benefício das graças que necessita. Mas na fase inicial tu falaste desta compreensão como sendo um estado continuado. Eu tenho algumas ressalvas que, apesar do apóstolo Pedro ter sido inspirado por Deus para trazer esta noção, que ele tivesse plenamente a compreensão daquilo que era esta tríplice vertente do Cristo. Na medida em que nós hoje, também como crentes, na nossa caminhada espiritual, à medida que vamos fazendo essa descoberta e essa compreensão, é assim que nos tornamos verdadeiramente cristãos. Dúvida. Pedro seguramente que não tinha. Tanto não tinha, que por isso é que é uma revelação sobrenatural. Por isso é que quando ele diz a Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus reconhece que a mensagem não é dele. Jesus diz, ou seja, é como se Jesus dissesse, não foste tu que disseste isso, neste momento nem sequer eras capaz de compreender o que é que isso quer dizer. No entanto, foi o Espírito que tu revelou. E nós encontramos tantas vezes isto na Bíblia, quando, por exemplo, profetas trazem mensagens que não entendem. Encontramos muito isso nas grandes profecias, por exemplo, escatológicas, não é? De Daniel e de Apocalipse, em que lhes foram reveladas em visões acontecimentos na forma de objetos, animais, etc., em que eles não compreenderam absolutamente nada daquilo, a tal ponto que até ficaram doentes e perturbados. Realmente o sentido muitas vezes não é a compreensão total da mensagem, é que a mensagem tem que ser comunicada para que ela venha a ser compreendida cabalmente no momento certo. Para nós como crentes, e terminando com as palavras de João que já lemos, ser anticristo, estar no espírito do anticristo, a maior de todas as mentiras, será se nós não assumirmos Cristo como sendo tudo o que nós necessitamos. Eu acho que se há uma maneira de compreender o que é que significa Cristo ser tudo o que nós necessitamos, é compreender que Cristo é Rei, é soberano, Cristo é profeta, Ele é a mensagem que nós precisamos e Ele é sacerdote, Ele exerce intercessão por nós. E se nós buscarmos em Cristo estas três coisas, nós temos plenitude e Cristo torna-se verdadeiramente para nós, ainda hoje, o Messias. Se é verdade que esta mensagem necessita de continuidade na nossa vida, é fruto de aprendizagem contínua debaixo da inspiração do Espírito Santo na nossa vida, também é verdade, ou não é menos verdade, que a compreensão de que este Messias é igualmente divino ainda é mais complexa. Por isso, desafio a estar presente connosco amanhã para mais um Bíblia Fala, onde vamos falar precisamente sobre este assunto. Relembro ainda que pode escutar-nos aqui na sua rádio, nos 91.2, também online, em radiorcs.pt, mas também pode assistir em vídeo, ou seja, pode ver-nos através da Hope Channel Portugal em optv.pt.